Na madrugada de 14 de junho de 2008, um sábado, Patrícia Mieiro, uma jovem de 24 anos, saiu de uma festa na zona sul do Rio de Janeiro e seguiu rumo à casa dos pais, na Barra da Tijuca. No entanto, ela nunca chegou. Seu carro foi encontrado capotado, com marcas de tiros, mas seu corpo desapareceu. Esse, sem dúvidas, é um dos casos de desaparecimento mais famosos do Brasil. E agora, em 2025, ele finalmente pode ter um desfecho. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Patrícia Mieiro, um caso que ocorreu no ano de 2008 e agora, finalmente, nesse ano pode ser que esse caso tenha um desfecho. Um julgamento está marcado para junho, mês que vem, e pode ser que agora a família consiga justiça para Patrícia. Eu trouxe aqui para vocês todos os detalhes que eu encontrei a respeito dessa história e, sem mais delongas, bora pro vídeo. Patrícia Mieiro era uma jovem de 24 anos, recém-formada em Engenharia de Produção pela PUC-Rio. Ela morava com os pais, Antônio Celso e Tânia, na Barra da Tijuca, um bairro de classe média alta no Rio de Janeiro. Patrícia era descrita como uma pessoa alegre, dedicada e cheia de amigos. Ela trabalhava como estagiária em uma grande empresa, tinha uma rotina agitada e adorava aproveitar a vida, como qualquer jovem da sua idade. Na noite de 14 de junho de 2008, Patrícia decidiu ir a uma festa da empresa onde trabalhava, realizada no Morro da Urca, um famoso ponto turístico na zona sul do Rio. A festa era um evento descontraído, com música e colegas de trabalho. Patrícia passou a noite se divertindo, mas por volta das 4 da manhã, decidiu que era hora de voltar para casa. Ela pegou seu carro, um Fiat Palio Weekend, e seguiu pelo túnel do Joá, uma rota que conecta a Zona Sul à Barra da Tijuca. O que ninguém poderia imaginar é que aquela seria a última vez que Patrícia seria vista com vida. Na madrugada de 15 de junho de 2008, algo terrível aconteceu. Patrícia dirigia pelo túnel do Joá quando, segundo as investigações, seu carro foi atingido por disparos de arma de fogo. O veículo saiu da pista, bateu em 2 postes, colidiu com uma mureta e capotou, caindo em uma ribanceira próxima ao canal de Marapendi, na Barra da Tijuca. Quando a polícia chegou ao local, o carro de Patrícia foi encontrado destruído, com marcas de tiros no para-brisa e no capô. O vidro do lado do motorista estava quebrado, e uma pedra foi encontrada dentro do veículo. Essa pedra provavelmente foi usada para quebrar o vidro do carro. Curiosamente, o cinto de segurança do motorista estava afivelado, ou seja, preso, com a fivela conectada à parte fixa do cinto, o que levantou suspeitas imediatas. Mas o detalhe mais perturbador era que o corpo de Patrícia não estava lá. A primeira hipótese levantada pelas autoridades foi a de um acidente de trânsito. A ideia era que Patrícia poderia ter perdido o controle do carro, capotado e, de alguma forma, sido arrastada pela correnteza do canal próximo ao local. No entanto, essa teoria rapidamente começou a desmoronar. O canal de Marapendi é raso, com no máximo 1,5 metro de profundidade, e qualquer corpo que caísse ali seria facilmente encontrado. Além disso, as marcas de tiros no carro e o cinto afivelado indicavam que algo muito mais sinistro havia acontecido. A família de Patrícia foi notificada sobre o acidente na manhã do dia 15. Antônio Celso e Tânia, os pais, correram até o local, mas não havia sinais da filha. A angústia tomou conta da família. Onde estava Patrícia? Estaria ela viva? Ferida? Ou algo pior havia acontecido? A Polícia Civil começou a investigar o caso, inicialmente tratado como um acidente. Mas as evidências no carro de Patrícia começaram a apontar para um crime. Um laudo pericial do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, assinado por 10 peritos, confirmou que o veículo tinha pelo menos 3 marcas de disparos de arma de fogo. Além disso, uma pulseira e um relógio pertencentes a Patrícia foram encontrados no mar, próximo ao canal, mas nenhum outro vestígio dela foi localizado. A Marinha foi acionada para estudar as correntes do canal e determinar se o corpo poderia ter sido levado pelo mar. Após meses de análise, os resultados foram inconclusivos.
A ausência de sangue no carro e a pedra encontrada no banco do motorista reforçaram a suspeita de que a cena do crime havia sido alterada. Devido às marcas de tiros no carro, foi levantada a hipótese de que Patrícia poderia ter sido vítima de bandidos que queriam roubá-la. Talvez ela tenha ficado assustada, tentado fugir, e com isso, os bandidos atiraram, ocasionando o acidente. A ausência do seu corpo no carro e o vidro quebrado com uma pedra poderia indicar que os bandidos a retiraram do veículo depois que ela se acidentou. Provavelmente, optaram por tirá-la pela janela do carro devido à porta estar danificada, o que impossibilitava sua abertura. Como não havia sangue no carro, é quase certo que Patrícia estava viva no momento em que foi retirada do veículo. No entanto, já no início das investigações, a história tomou um rumo sinistro e inesperado. Foi descoberto que, na noite do incidente, pelo menos 3 viaturas da Polícia Militar estavam posicionadas próximo ao túnel do Joá. 4 policiais militares foram identificados como possíveis envolvidos no desaparecimento de Patrícia, sendo eles soldado William de Paula, acusado de disparar contra o carro de Patrícia. Cabo Marcos Paulo Nogueira Maranhão estava com William no momento do incidente. Soldado Fábio Silveira Santana, supostamente chamado para ajudar a ocultar o crime. Soldado Márcio Oliveira dos Santos, também acusado de participar da ocultação do corpo. De acordo com as investigações, os policiais alegaram que confundiram o carro de Patrícia com o de um traficante. O veículo de Patrícia, segundo eles, passou em alta velocidade pelo túnel, o que levou o soldado William a abrir fogo. Os disparos teriam feito Patrícia perder o controle do carro, resultando no acidente. Contudo, as versões dos policiais apresentavam contradições. Inicialmente, eles afirmaram que, ao chegarem ao local do acidente, o corpo de Patrícia já não estava no carro, sugerindo que ela poderia ter sido levada pela correnteza. Mas as evidências, como o cinto afivelado e a ausência de sangue, não corroboravam essa história. Em 2009, quase um ano após o crime, a perícia confirmou que os disparos no carro de Patrícia partiram da pistola do soldado William. Essa foi a primeira grande reviravolta no caso. Os 4 policiais foram indiciados por homicídio e ocultação de cadáver. Suas prisões preventivas foram decretadas, mas, surpreendentemente, eles foram soltos apenas 80 dias depois, por decisão do juiz Fábio Shoa, do 1º Tribunal do Júri. A investigação foi conduzida inicialmente pela 16ª Delegacia de Polícia, mas em 2009 passou para a Divisão de Homicídios, que começou a tratar o caso como homicídio e não como acidente. A Divisão Antissequestro também foi envolvida, trazendo novos olhares para o caso. Os peritos encontraram mais inconsistências na cena do crime. Além das marcas de tiros, o carro de Patrícia apresentava sinais de manipulação. A pedra no banco do motorista, por exemplo, sugeria que o vidro foi quebrado intencionalmente para simular um acidente ou roubo. A ausência de vestígios de sangue reforçava a ideia de que Patrícia foi retirada do carro, possivelmente ainda viva, antes que a polícia chegasse ao local. Em 2009, o inquérito policial, que contava com mais de 3.000 páginas, foi concluído. Apesar das evidências contra os policiais, o resultado foi devastador para a família de Patrícia. Os 4 PMs foram absolvidos do crime de homicídio por falta de provas. Eles foram condenados apenas por fraude processual, mas as penas foram leves, e eles continuaram respondendo em liberdade. A família de Patrícia ficou indignada. Antônio Celso, o pai, Tânia, a mãe e Adriano, o irmão, começaram uma luta incansável para manter o caso vivo. Eles organizaram manifestações, buscaram apoio da mídia e pressionaram as autoridades para que o caso não caísse no esquecimento. Em 2010, a Corregedoria da Polícia Militar também abriu um inquérito para investigar as ameaças feitas contra os peritos do Instituto de Criminalística que trabalharam no caso. Testemunhas relataram ter sofrido intimidações, o que dificultava ainda mais a busca pela verdade. Em 2012, o delegado responsável pela investigação, Dr. Ricardo Barbosa, afirmou em entrevista que tinha certeza da culpa dos policiais. Ele acusou os PMs de violarem a cena do crime e manipularem evidências para encobrir o homicídio. Segundo ele,
os policiais agiram de forma desesperada ao perceberem que haviam atirado em uma jovem inocente e não em um traficante. Apesar das declarações do delegado, o caso continuou parado. Em 2014, 6 anos após o crime, a família organizou uma grande manifestação no Rio de Janeiro. Essa manifestação contou com o apoio de familiares de outras pessoas que tiveram desaparecimentos forçados, como o jornalista Tim Lopes e a juíza Patrícia Scioli. A campanha Cadê Patrícia ganhou força, com cartazes, camisetas e apelos nas redes sociais. Adriano, o irmão de Patrícia, disse durante uma entrevista: "Todo mundo sabe que os policiais mataram e ocultaram o corpo da minha irmã. É uma tremenda covardia." A família também ameaçou realizar um enterro simbólico em frente ao Palácio da Guanabara, sede do governo do Rio, para cobrar respostas das autoridades. Em 2020, 12 anos após o desaparecimento de Patrícia, uma nova esperança surgiu. Um taxista, que preferiu não ter sua identidade revelada, procurou a imprensa e afirmou ter presenciado o crime. Segundo ele, na madrugada de 15 de junho de 2008, estava dirigindo a cerca de 25 metros do carro de Patrícia quando viu uma viatura da PM perseguindo o veículo dela. O taxista relatou que ouviu disparos e viu o carro de Patrícia bater em postes, colidir com uma mureta e capotar. Ele desceu do carro para observar o que estava acontecendo e viu os policiais se aproximarem do veículo acidentado. Segundo seu depoimento, Patrícia ainda estava viva. Ela apresentava sangramento no nariz e na boca, movia os braços como se pedisse socorro e tentava limpar o sangue do rosto. Os policiais, visivelmente desesperados, teriam dito: "Calma, a gente vai dar um jeito nisso." O taxista afirmou que viu os PMs retirarem Patrícia do carro e, depois disso, decidiu deixar o local por medo de represálias. Durante anos, ele ficou em silêncio, temendo pela sua segurança e pela da família, mas decidiu falar após ouvir reportagens sobre o caso. Esse depoimento foi um divisor de águas. A família de Patrícia pediu a anulação do julgamento de 2009 e o Ministério Público solicitou que o taxista fosse ouvido como testemunha. Em 2021, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o depoimento, mas o processo enfrentou novos obstáculos. O depoimento do taxista trouxe detalhes chocantes. Ele contradizia a versão dos policiais, que afirmavam que o corpo de Patrícia não estava no carro quando chegaram. Além disso, o fato de Patrícia estar viva após o acidente levantava a possibilidade de que os policiais poderiam ter prestado socorro, mas, em vez disso, optaram por matar a jovem e ocultar seu corpo. No entanto, a defesa dos policiais argumentou que o depoimento do taxista era inoportuno e não deveria ser aceito, já que foi apresentado vários anos após o crime. Apesar disso, o Ministério Público insistiu na relevância da testemunha, e a promotora Flávia Machado lutou para que o depoimento fosse incluído no novo julgamento, marcado inicialmente para 2024. Em 2019, os 4 policiais foram julgados novamente. 2 deles, William de Paula e Marcos Paulo Nogueira, foram condenados apenas por fraude processual, enquanto Fábio Silveira e Márcio Oliveira foram absolvidos de todas as acusações. A família de Patrícia e o Ministério Público recorreram, pedindo um novo júri popular. O julgamento em segunda instância estava marcado para 2024, mas foi adiado para 2025, gerando revolta na família. Um dos principais motivos de indignação foi a recusa da juíza em ouvir o depoimento do taxista. Segundo a decisão judicial, o júri deveria se basear apenas nas provas do primeiro julgamento, e novas testemunhas não seriam aceitas. O advogado da família, Alexandre Dumas, criticou a decisão, argumentando que o Código de Processo Penal permite a inclusão de testemunhas de juízo em busca da verdade real. A promotora Flávia Machado também pediu a reconsideração da decisão, mas a juíza manteve sua posição. Além disso, o Ministério Público denunciou a perda de documentos cruciais no cartório, incluindo a identificação da testemunha-chave. Essa falha processual dificultou a localização do taxista, que, por sorte, reapareceu após ouvir reportagens sobre o caso. Em entrevista à mídia, ele confirmou sua intenção de comparecer ao julgamento, mesmo sem ser oficialmente convocado.
A primeira vez foi um recado para mim deixar isso para lá e não ficar mexendo em coisas passadas. Também recebi um outro recado, que era para mim ter ficado calado. São ameaças que estão acontecendo e estão colocando a minha família, todos em pânico. E eu temo muito por eles. A família de Patrícia ficou devastada com todos esses adiamentos. Adriano, o irmão, desabafou dizendo que era um absurdo a justiça não querer ouvir uma testemunha ocular do crime. Segundo ele, o pai morreu por causa dessa falta de justiça. Concluiu dizendo que estavam matando a família aos poucos. Antônio Celso, pai de Patrícia, faleceu em 2021 aos 63 anos, sem ver os responsáveis pelo crime da filha presos. Ele sofria de hipertensão e problemas de saúde agravados pelo estresse da luta por justiça. Tânia, a mãe, continua firme, mas a dor pela perda da filha e do marido é evidente. Em 2025, o caso completou 17 anos. O novo júri popular está marcado para 20 de junho de 2025, mas a família teme que o crime prescreva antes que os culpados sejam punidos. No Brasil, o prazo de prescrição para homicídio é de 20 anos, o que significa que, se não houver condenação até 2028, os policiais podem ficar impunes para sempre. O caso Patrícia Amieiro é mais do que um crime não resolvido. Ele expõe as falhas do sistema judicial brasileiro, a lentidão processual e a dificuldade de responsabilizar agentes do Estado por crimes graves. A luta da família Amieiro inspirou movimentos por justiça e trouxe à tona a necessidade de reformas no sistema de investigação e julgamento. A campanha Cadê Patrícia segue viva, apoiada por ativistas, jornalistas e cidadãos que se solidarizam com a dor da família. Como dito antes, sem convocação oficial, a testemunha-chave prometeu comparecer ao julgamento que ocorrerá em junho de 2025. Agora, resta saber se a justiça vai permitir que a testemunha seja ouvida e se, finalmente, a verdade sobre o que aconteceu com Patrícia virá à tona. 17 anos após o desaparecimento de Patrícia Amieiro, a pergunta continua: onde está Patrícia? O que realmente aconteceu naquela madrugada de 15 de junho de 2008? A família segue na luta, mas a justiça parece cada vez mais distante. Esse caso é um lembrete cruel de que buscar a verdade costuma ser mais longo e árduo do que a dor da perda. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Qualquer novidade a respeito desse caso, eu vou postar aqui na minha comunidade do YouTube para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.